Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos novamente aqui ao meu canal. Eu sou a Beth, do Beth Melo Fios de Malha, e hoje eu venho trazer aqui para vocês esse suporte em fio de malha para plantas. Olha que bacana que ele fica. A gente também vai estar reciclando aqui aquelas embalagens que a gente compra com conservas no mercado, tá? Vem palmito, ovos de codorna, nós vamos estar reutilizando essa embalagem. O indicado aqui é fazer aquelas, quando a gente coloca a planta direto dentro da água, então fica muito bacana, porque eu vou encher o meu vidro aqui com água, vou colocar a minha mudinha aqui dentro e vou conservar ela apenas dentro da água, e isso vai facilitar com que eu faça a manutenção depois, porque eu venho, simplesmente retiro aqui, higienizo a minha embalagem, coloco de volta, coloco a minha mudinha de volta, e isso vai fazer com que minha plantinha fique linda, e além de tudo, eu vou ter um cantinho na minha casa que vai ficar super bem decorado com essa opção aqui. Então, vocês podem fazer vários, né, vários suportezinhos desses aqui, e fazerem uma instalação aí na casa de vocês, com vários deles e com as mudinhas, né? Eu indico aqui particularmente a jiboia, porque ela é uma planta muito fácil de cuidar. Eu, que particularmente vivo matando minhas plantas, eu consigo cuidar elas por um bom tempo assim. Então, você só deixa ela na água e o nosso suporte facilita tem toda essa praticidade de fazer a troca, de fazer a higiene, né? Depois precisar lavar o suportezinho também, não tem problema. Então, é muito prático e muito econômico. Eu espero que vocês gostem desse tutorial. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva para não perder as novidades que vão vir por aí. E vamos lá, então, fazer o nosso suporte? Bom, como vocês já perceberam, nós vamos precisar de um vidro, né, uma embalagem, e vamos precisar de fio de malha. Eu estou utilizando o fio de malha nosso mesmo, Beth Melo Fios de Malha. Quem tiver interesse, entre em contato através lá do nosso Instagram ou pelo nosso WhatsApp, que vocês vão tirar as dúvidas sobre os fios e vocês veem as cores disponíveis lá. Aqui também eu vou precisar, deixa eu deixar aqui do ladinho, vou precisar da tesoura, vou precisar de agulha número 8, tá? Porque a gente precisa fazer um ponto mais folgadinho. Eu vou utilizar aqui um espaguete, tá? Que é esta mangueirinha aqui fininha. Eu não sei dizer bem certinho os milímetros dela, mas ela é bem fininha, tá? É aquela que a gente utiliza aí na decoração, para fazer móveis. Vamos utilizar também uma agulha de tapeceiro e vamos precisar também de argolas, tá? Aqui eu tô utilizando uma argolinha plástica, dessas que a gente compra em bazar e que é para cortinas, tá? Que é um acessório para cortinas. Ela é uma argolinha que corresponde direitinho ao que a gente vai precisar no momento, tá? Se vocês tiverem aquelas argolinhas de madeira, também fica perfeito, fica lindo também, dá para vocês fazerem. A de madeira talvez vocês não precisem encapar ela. Eu vou encapar a minha aqui, olha. Eu faço crochê ao redor de toda ela. Então, a de vocês talvez não precise, se for de madeira, simplesmente vocês vão prender aqui na base do suporte, tá? Para isso, então, vamos começar? Bom, eu já soltei o meu fio aqui e agora eu vou fazer o meu círculo mágico, mas eu vou deixar no mínimo aqui uns 30 centímetros de fio, tá? Vou deixar uma quantidade bem generosa aqui na pontinha de fio. Vou fazer o meu círculo mágico. E dentro desse círculo mágico, eu tô utilizando uma agulha 8, só para lembrar vocês, tá? Esse fio aqui, ele seria para uma agulha 6 ou 7, mas eu vou usar 8 porque eu quero que ele fique um ponto maior, tá bom? Olha, então, eu vou colocar dentro do meu círculo, eu vou colocar 10 pontos altos. Olha, ele vai ficando um ponto bem grande. Coloquei os meus 10 pontos altos, agora eu vou fechar o meu círculo. Mas eu não vou descartar, não vou cortar esse fio que tá sobrando aqui, ó, que nós deixamos inicialmente. Eu vou manter ele comprido aqui, não vou cortar ele, tá? Vou deixar porque a gente vai utilizar ele mais pra frente, a gente vai acabar usando esse fio aqui, tá? Então, vou fazer a união da minha carreira aqui. E vou voltar fazendo 2 pontos altos em cima de cada
ponto de base, tá? Eu fiz 10 iniciais, no final dessa carreira aqui, eu vou acabar com 20 pontos altos, ó. Eu faço 2 pontos altos para cada ponto de base. E ao final, nós vamos estar com 20 pontos. Olha como ele fica um ponto grande, tá? Tô utilizando uma agulha 8, ela tem elastano, ele é um fio bem gostoso de trabalhar e faz com que a nossa peça fique assim, olha. Vai dando uma forma bem bacana. Então, vamos fazer os nossos 20 pontos altos aqui. Fiz os meus 20 pontos altos aqui, finalizei a minha carreira, só não terminei ela, só puxei pra lá minha laçadinha. Vou pegar o meu espaguete e aqui eu já tenho meio espaguete, olha, ele tá meio tortinho, porque eu cortei um pedaço dele e cortei ele ao meio. E agora, eu vou fazer isso aqui. Eu vou colocar dentro de um lado e vou vir aqui do outro lado e vou... Deixa eu tirar mais um pedacinho aqui. E vou colocar no outro. Isso aqui vai fazer com que meu espaguete não solte. Vocês também têm a opção aí de colocarem uma cola, tá? Pode ser aquelas colas de... Ai, Super Bond, essas colas assim, sabe? Ou vocês podem fazer, no meu caso aqui, o meu vai ficar dentro de casa e não é para venda. Se vocês forem fazer para venda, a minha indicação é que vocês encapem todo o espaguete com o próprio fio de malha. Vocês vão passando o fio de malha ao redor do espaguete, encapam ele e depois a colocam na peça. Esse aqui meu, ele tem 35 centímetros, tá? Então, vocês calculem o tamanho que vai ficar a peça de vocês aí, a base de vocês, e vocês coloquem, tá? Não precisa ser esse fininho, vocês podem utilizar aquela outra mangueirinha transparente também, tá bom? Aqui no meu, como é interno, eu vou colocar, eu fiz ali, agora eu vou pegar um pedacinho de fita durex e vou passar em cima aqui. Se vocês forem fazer para venda, como eu já falei, então vocês podem fazer ele encapadinho, passam cola, encapam ele, que vai ficar perfeito, vai ficar com um acabamento muito bacana, tá? Como eu estou fazendo aqui pra mim, então, eu estou fazendo desta forma aqui, mas não é a forma correta, tá? Não fica com um acabamento assim tão legal. Quando é pra gente, vocês sabem, né? Casa de ferreiro, já sabe a velha história. Olha só, então, eu coloco aqui ao redor, e agora o que que eu vou fazer? Eu vou começar fazendo... Puxar minha laçadinha aqui. Eu vou colocar pontos baixos ao redor do meu espaguete. Olha, eu vou começar dessa forma, para mim poder laçar o meu espaguete. E vou fazer agora pontos baixos ao redor dele. Vou fazer pontos baixos até cobrir ele. Este fio que eu estou utilizando aqui, ele é um fio que vai com agulha 8, ele vai fazer com que 2 pontos para cada espaço de base seja suficiente para mim cobrir o meu espaguete. Olha, ele vai ficando desta maneira aqui. Eu não gosto quando fica aparecendo o espaguete embaixo, por isso que eu recomendo para vocês que vocês façam a cobertura dele com o fio de malha, porque depois ele fica escondidinho embaixo e dá aquele aspecto bem bonito e não fica aquela coisa mal feita, né? Com uma sensação de que tá meia boca assim. Como é pra mim, eu vou fazer de conta que nem tô vendo. Mas isso é errado, gurias. Vocês façam aí encapadinho, bonitinho, passem o fio de malha ao redor, dá um pouquinho mais de trabalho, mas também vai mostrar para cliente de vocês que vocês fizeram uma coisa mais com um acabamento melhor, né? Com mais qualidade. Olha só, eu vou fazer isso aqui, 2 pontos baixos ao redor, e eu volto aqui pra gente dar continuidade ao nosso trabalho. Terminei aqui com 40 pontos baixos ao redor do meu espaguete, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou começar a fazer, vou terminar minha carreira aqui, eu vou começar a fazer a minha subida, tá? Então, eu termino a minha carreira aqui. E já faço,
correntes para mim fazer a minha subida, tá? Daqui mesmo, eu já vou seguir fazendo a minha lateral. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 3 correntes, que corresponde a um ponto alto. Vou fazer outro ponto alto. Então, eu tenho 3 pontos altos aqui, eu vou fazer 2 correntes de separação. Vou contar aqui embaixo 1 e 2, e vou vir no terceiro e vou colocar pontos altos. Vou fazer de novo mais 2 pontos altos. Ó, vou colocar 2 correntes de separação. Vou contar 1 e 2, no terceiro eu vou colocar ponto alto, seguido de mais 2 pontos, escapou meu fio, 2 pontos altos, tá? E isso nós vamos fazer até finalizarmos a nossa primeira carreira de subida, tá? Então, ó, 2 pontos altos, conto 1, 2 e vou no terceiro da minha base e coloco mais 3 pontos altos. Então, vamos fazer uma sequência de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas de separação, pulando 2 pontos de base, certo? Então, vamos fazer aí e a gente volta para terminar o nosso trabalho. Bom, finalizo aqui com os meus 2 pontos de separação, minhas 2 correntes, e agora o que que eu vou fazer? Eu vou unir aqui e vou começar a fazer, ó, vou voltar no de trás e vou começar agora uma nova sequência, tá? Ó, vocês podem reparar que ele começou a virar, né? Ele começou a repuxar o nosso fio, ó, e virar. Ele ficou parecendo um cestinho já. Então, agora, eu vou fazer o quê? Vou começar fazendo 3 correntes, uma corrente de separação. Então, eu faço 3 correntes, mais uma corrente de separação, e venho aqui no meu próximo espacinho e vou colocar 2 pontos altos. Ele vai fechar um pouco mais, é esta a minha intenção. Ó, faço uma corrente de separação, no próximo espacinho, 2 pontos altos. Só cuidem quando vocês fizerem os pontos para a corrente de separação de vocês aqui não ficar muito folgado o ponto, tá? Ó. 2 pontos altos e uma corrente de separação. E vou no próximo. Vamos fazer isso por toda a volta do nosso trabalho. Fiz a minha corrente de separação e lembram que nós tínhamos começado aqui com um ponto alto, então, vou precisar colocar mais um ponto alto nesse espacinho aqui. Agora, eu vou finalizar o meu bloquinho aqui de 2 pontos altos, ó, pegando as minhas laçadinhas, puxando o meu fio, vou fazer desta forma, porque eu já vou subir aqui fazendo pontos altos. Então, eu faço 2, 3 correntes e volto aqui no meu espacinho e vou colocar mais um ponto alto, totalizando 2. Sigo, fiz os meus 2 pontos altos, faço uma corrente de separação e vou repetir novamente 2 pontos altos para cada espacinho de base. Ou seja, eu vou ter uma sequência de uma corrente de separação e 2 pontos altos. Vamos fazer isso por toda a volta e voltamos aqui para continuar. Finalizei aqui a minha carreira e agora já vou subir com minhas correntes, vou colocar uma corrente de separação, vou vir no meu outro espacinho e eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um ponto alto, uma corrente de separação, um ponto alto, uma corrente de separação e um ponto alto. Vamos fazer assim até o final novamente. Finalizo agora aqui a minha carreira. Vou finalizar fazendo um ponto baixo. E agora, aqui, eu vou colocar no meu espacinho mais 2 pontos baixos, tá? Ó. E vou vir no meu outro espacinho novamente e vou colocar mais 3 pontos baixos. Vai ficar desta forma aqui. Para cada espacinho de base anterior, nós vamos colocar 3 pontos baixos. Vamos fazer isso por todo o redor e eu volto aqui para nós
terminarmos o nosso suporte de planta. Aqui, como eu fiz a minha carreira de pontos baixos, agora eu vou testar como é que vai ficar a minha embalagem aqui dentro. Por isso, para vocês aí vale a mesma coisa. Olha, a minha, ela faz uma bordinha aqui, ó, um bojinho aqui embaixo, e ela esconde a bordinha ali, né, com os meus pontos baixos. Se vocês precisarem aí, ou forem reciclar uma outra embalagem, vocês podem dar sequência tanto aqui nesta última carreira com pontos altos, ou vocês podem adicionar uma ou duas carreiras aqui em cima também de pontos baixos, né? Não tem problema, desde que não fique muito largo aqui em cima, mas vocês podem utilizar. Bom, vamos continuar aqui então. Agora, eu já vou colocar a minha argolinha. Olha, eu nem finalizei ainda a minha carreira, vou finalizar ela aqui, ó, vou vir aqui dentro, finalizo ela. E já vou colocar a minha argolinha plástica, tá? Vocês têm a opção, como eu falei pra vocês, de utilizarem argolinhas de madeira, né? Então, aqui, eu vou fazer pontos baixos ao redor de toda a minha argolinha, ó, tá? Então, vou começar aqui, vou fazendo pontos baixos, encapando toda a minha argolinha, ó. A quantidade de pontos que vocês vão colocar aí vai depender do tamanho da argolinha que vocês estiverem utilizando, porque a intenção aqui, aí a espessura do fio, né? Porque a intenção aqui é cobrir essa argolinha, que ela fique bem fechadinha e que não fique aparecendo ela embaixo dos meus pontos, vazado nos meus pontos. Olha. Então, ela vai ficando bem fechadinha, ó. E vamos virar aqui para mim vir até o final dela aqui. Olha, então, a quantidade de pontos aí vai ser a critério de vocês, tá? Eu aqui coloquei vários, ela está bem fechadinha, ó. Não aparece nem pelo direito nem pelo avesso, então tá perfeita. Agora, eu vou vir aqui embaixo, no meu ponto, aonde eu comecei, e vou fazer um baixíssimo, ó. Tô entrando no meio do meu ponto e vou fazer um baixíssimo para mim unir as duas laterais da minha argolinha na minha base. Agora, eu vou no meu próximo ponto e vou começar a fazer pontos baixíssimos de acabamento ao redor aqui da minha bordinha do meu suporte, tá? Então, ó, só vou fazer baixíssimos. É aquele acabamento bem básico que a gente faz nas nossas peças. Olha, tá? Vai ficando assim. Vou fazer isso até chegar aqui para me finalizar a minha argolinha aqui em cima e nós começarmos a fazer o nosso tassel na parte de baixo. Fiz a minha carreira aqui, já cortei o meu fio, coloquei na minha agulha de tapeceiro, vou finalizar aqui a minha carreira de pontos baixíssimos agora, para mim fazer o meu acabamento aqui, ó. Então, eu faço isso aqui, tá? É aquele acabamentozinho bem básico que a gente faz lá. Só que aqui eu vou dar uma reforçada, ó. Fui lá pro outro lado, eu já vou puxar o meu fio, ó, vou passar por dentro da minha argola e vou voltar aqui embaixo e vou fazer alguns pontos. Só assim, ó. Ó, venho de fora, volto lá pra dentro. Vou fazer isso umas 4 vezes, tá? Só para que a minha argola fique o mais firme possível aí. Então, ajustem bem direitinho a de vocês, arrumem. Eu vou fazer aqui e a gente volta a pregar o nosso tassel. Adicionei minha argolinha, fiz os meus pontos e ela ficou desta forma aqui, tá? Agora, nós vamos começar a preparar o nosso tassel. Bom, eu já tenho separado aqui os fios. Eu fiz 25 voltas ao redor desta base aqui. O tamanho do tassel também vai depender de vocês. Aqui eu tenho 15 centímetros. Exato, tenho 15 centímetros, tá? E aí, agora, eu só vou cortar o meu
os meus fios aqui. Vocês vão puxar e vão cortar. O tassel, ele é bem simples de fazer, não vou dar mais detalhes aqui pra vocês, porque ele é bem prático de fazer, tá? Ó, depois a gente emparelha os nossos fios. Então, ele ficou assim. Agora, o mais importante. Eu tenho um pedaço de fio aqui, equivalente a uns 50 centímetros, tá? Então, eu vou segurar o meu tassel escondidinho, ó, meus pedacinhos de fios ali pra baixo. Vou apoiar aqui em cima, vou fazer um formato de Ezinho, olha. Tá? Tem uma ponta curtinha e uma comprida. E agora, eu vou fazer o quê? Com a ponta mais longa, eu vou passar ao redor do meu tassel, fazendo esses movimentos aqui, ó. Tá? Vou fazer isso aqui bem firme, tá? É importante que fique bem firme para depois o tassel de vocês não soltar. Ó. Tá? Ó, aquela argolinha que eu deixei está aqui. Agora que eu fiz isso, eu vou pegar o meu fio, vou passar por dentro dessa argolinha e vou lá em cima e vou pegar o meu fio mais curto e vou puxar ele. Fazendo com isso que o meu fio, a minha ponta do meu fio, fique escondida ali dentro. Eu vou vir aqui, vou cortar. Ó. E aqui eu vou emparelhar a minha pontinha. Vou esconder aqui a bordinha aqui pra dentro, que eu não quero que fique aparecendo, olha. E ficou assim, meu tassel. Lembram que eu tinha dito pra gente deixar aquela pontinha aqui embaixo do nosso círculo mágico sobrando? Pois é, neste momento, nós vamos colocar uma agulha de tapeceiro e nós vamos passar aqui por dentro do fio, onde nós amarramos o nosso tassel, ó. E eu vou levar ele de volta lá pra dentro do meu suporte e vou agora prender ele aqui. Só isso, ó, ele vai ficar desta forma aqui. Então, vocês prendam aí bem direitinho. Bom, escondi o meu fio lá pra dentro, prendi o meu tassel aqui embaixo. Está finalizado o meu suporte de plantas. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Se você gostou, já deixa a tua curtida aí. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Obrigada pela companhia até aqui. Até o nosso próximo tutorial. Fiquem com Deus.